Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. A gente fica satisfeito quando a gente consegue passar, né? A mensagem. Entender a gnose não é fácil. Ser gnóstico também não é fácil. Agora há pouco eu li um comentário aí de um irmão que disse, olha, tem um amigo aí que disse que não pode falar do demiurgo, porque o demiurgo, porque tal coisa pode acontecer. Às vezes eu fico surpreso com isso, porque eu vejo tanta gente mexendo com o capiroto que nem existe, né? Que é o mesmo personagem, e eu não vejo ninguém tá morrendo por aí, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso universo, ele é exatamente o que é. O nosso sistema solar é exatamente o que é por causa do demiurgo. Então, se nós temos um desequilíbrio, é porque esse desequilíbrio foi passado para a criação através do demiurgo que se originou também de Sofia, e a Sofia estava, né? Era o 30º, então, portanto, ali já bem distante, quase que, né? Ela deu origem, sem a sua contraparte, a um ser que criou tudo isso aqui. Criou no sentido de plasmar, que a substância já existia. Ok? Portanto, ao contrário do que a gente imagina, quem já leu os livros do Jean Valjean, o Jean Valjean fala bastante sobre Javé, o Jeová, né? O Brahma, o Alá, e mostra que esses personagens, o que aconteceu com o nosso mundo, né? Então, as pessoas ficarem imaginando, tá, que elas vão entender a gnose sem entender esse personagem chamado Demiurgo, que aqui nesse canal eu chamo de Yaldabaoth, Jeová Enlil. É a mesma coisa, tá? Arconte, Elohim, Anunnaki. Ok? Quando agora recentemente aí no México encontraram, foi mostrado esses seres, né? Ainda tem gente até hoje fazendo vídeo dizendo que aquilo lá é mentira, é manipulação da NASA. Outros idiotas falando sobre aquilo lá é demônio, tá? Então, o que é que a gente pode esperar de um mundo onde as pessoas estão completamente conturbadas, perturbadas ou desequilibradas, sem perceber que tem um agente chamado Arconte, tá? Uma espécie de obsessor mental que praticamente está assumindo o controle da mente da pessoa, né? Então, eu quero dar esses esclarecimentos. Bem, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe os vídeos, ok? Eu quero ajudar financeiramente. Quer ajudar? Você quer ajudar mesmo? Porque eu acho que tem
Se eu acho que mais 5 pessoas ou 6 pessoas já ajudaram aqui o canal. Quer ajudar? O Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá? Você vai ver isso bem no thumbnail do vídeo, ok? Esse vídeo vai ser apenas para esclarecer algumas coisas, tá? Por quê? Que hoje você não consegue ter uma visão da gnose, tá? Sem você ter uma visão da Bíblia, sem você ter uma visão, tá, dos livros, das tabuletas sumérias, dos escritos ugaríticos. Você não vai ter uma visão da gnose se você não tiver uma visão de outros livros que, por exemplo, estão por aí e que tem algumas explicações, como o livro de Urântia e etc. Você não vai compreender gnose sem ler Próprio, sem ler Damácio, né, sem ler Plotino, tá? Você não vai conseguir entender nada dessas coisas, tá? Então, o que eu quero deixar claro para você é que você está num canal em que eu, desde o início, venho dizendo, eu sou um exognóstico. Por quê? Porque eu concebo a gnose a partir de uma visão de que nós temos seres não humanos que vivem dentro do nosso sistema solar, certo? Que alguns chamam de Arconte, outros chamam de Anunnaki, outros chamam de Elohim, etc. Tá? E que o John Lamblage diz que o nosso universo local, que é a nossa galáxia, e eu já mostrei isso aqui nos outros vídeos, é mais ou menos exatamente isso aí que está acontecendo. No centro da galáxia está o pleroma. Tá? Nós temos hoje quase certeza de que são 12 astros, contando a Lua e o Sol, no nosso sistema solar. Ok? No nosso sistema solar. Lembre-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem, segundo essa cosmologia, ela tem braços, né? Certo? Estão girando, tá? E lá no centro da galáxia, tá? Lá no centro da galáxia tem segundo uma teoria descrita por um escrito chamado Livro de Abraão, né, em que se diz que, na teoria de Kolob, que existe uma estrela lá chamada Kolob, que provavelmente seja o Sol desse centro galáctico. Tá? Ok? Eu venho aqui explicando detalhadamente o que é o pleroma. Pleroma é plenitude. Tá? Plenitude de quê? Plenitude da divindade. Por quê? Porque lá está todo, na sua inteireza, a divindade em si. Essa palavra tem uma origem grega, de plerô, por isso pleroma. Okay? Então eu venho dizendo aqui o seguinte,
Se assistindo os vídeos você não conseguir compreender, claro, existem os escritos de Nag Hammadi, que são muito extensos, tá? Alguns muito difíceis de compreender, em virtude de que há muitas falhas neles, no sentido de que eles foram achados e já tinha parte deles destruída. Então, claro, né, o que pôde ser recuperado se recuperou, o que não pôde, né, existem lá falhas, mas alguns estão íntegros, inteiros, correto? Então, é preciso a gente ter clareza disso aqui. Eu não quero ser o dono da verdade. Não quero ter razão de nada. Eu sou um buscador, só isso. Estou em busca disso. Tá? Medito sobre isso. Estou refletindo continuamente sobre essas realidades. Mas também vivo a minha vida normal. Né? Então, se alguém de repente poxa, eu não entendo, eu não entendi. Bem, se você for recuperar todos os vídeos, tenho mais de 370 vídeos. Nem todos abordam a gnose. Mas há mais ou menos aí uns 200 falando sobre isso. Tá? Então eu não sou nenhum canal grande, tem canal aí com 1.000, 2.000, né, 3.000, tá? Eu agora estou chegando a 500, espero chegar a 500 ainda esse mês. Né? E aí vamos lutar para chegar a 1.000 até o final do ano, que não é fácil, porque se a gente não tem a ajuda das pessoas do lado de lá, é muito complicado. Né? Então eu dou valor ao conteúdo que eu produzo, porque eu sei o valor que ele tem, e eu sei o valor que ele me custa. Ele me custa tempo, ele me custa estudo, ele me custa leitura, ele me custa adquirir material, tá? Quem dera que as editoras vissem o nosso canal e dissessem assim, vamos mandar material sobre gnose para ele, vamos mandar livros para que ele leia e divulgue, né? Mas não acontece isso. Não acontece, né, gente? Porque há um déficit no Brasil de leitura. As pessoas não leem. Não leem. Não é? Complicado. Tá? Então, eu acredito que nós estamos tentando fazer um trabalho, não a estilo escola de mistério, aqui ninguém vai ensinar a como ser mago, a como ser bruxo, a como ser alquimista, a como não sei o que. Não, eu quero ensinar você a como raciocinar, a como pensar, a como, sabe, evoluir, ascender. É isso que eu quero. Que essa história de ensinar a ser bruxo, né, é complicado. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Prestem bem atenção. O que é melhor dar na mão de uma pessoa irresponsável? Tá? De uma pessoa que não tem ética, que não tem controle sobre si, que não tem inteireza. O que é mais fácil dar? Uma bicicleta ou um carro na mão dessa pessoa? Bem,
Se você disser que é o carro, você está automaticamente botando a vida dessa pessoa em risco e de outras tantas. Porque um carro na mão de um irresponsável mata muitas pessoas. Uma bicicleta, o máximo que pode acontecer é ele cair no buraco e se machucar. Das escolas antigas de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, você só entrava na escola após uma observância da sua vida ética, da sua vida moral, seu equilíbrio. Porque colocar o saber na mão de irresponsável é gerar desgraça. Por isso eles tinham muito cuidado com para quem eles ensinavam as coisas. Por isso o candidato era perguntado, faziam perguntas a ele e ele tinha que todo o tempo responder que não sabia. Porque se ele respondesse que sabia, ele já era automaticamente descartado. Então, a gente fazer ensinos, tá? Aqui no YouTube, colocando conhecimento na mão de gente muitas vezes irresponsável, é tão perigoso quanto colocar uma arma na mão de um doido, de um desvairado. Tá? Então, eu peço a você que você aproveite esses conhecimentos não para fazer bobagem na sua vida e nem para ficar falando bobagem nem potoca por aí, porque eu sou responsável pelo que eu falo, mas não sou responsável pelo que você pensa e nem pelo que você fala. Ok? Eu sou responsável pela informação, pela formação que você recebe, mas eu não sou responsável pela sua transformação que tem que acontecer com você. Tá? E eu vou estar criando brevemente um grupo ou no Telegram ou no Zap para a gente tirar dúvidas e eu conversar com vocês, correto? Tá? O grupo vai ser bem restrito, porque é evidente que eu não vou colocar lá gente que daqui a pouco eu já vi grupos se acabarem. Por quê? Porque se entra com objetivo e depois as pessoas ficam lá falando um monte de asneira que não tem nada a ver com o conteúdo. Que o que elas querem é falar. E algumas entram exatamente com o objetivo de estragar tudo, porque tem gente que tem o caráter para realmente ter perspectiva destrutiva de si e dos outros. Ok? Então, por favor, use esse canal com sabedoria, com inteligência, com discernimento, tá? Porque isso aqui que eu estou fazendo é algo muito sério. Eu levo isso aqui muito a sério. Eu não estou aqui brincando de ser youtuber, tá? Eu não venho para cá fazer sensacionalismo. Eu não venho para cá fazer ensino de certas bobagens que poderia estar fazendo aqui, porque podem vocês reparar que tem muito canal por aí que tem muita gente, porque estão querendo aprender a ser rico, tá? Eu quero aprender a ser rico, tá? Então eu até estava olhando aqui, né? Olha, meu filho, você quer aprender a ser rico, então você leia A Magia, tá? Da Rhonda Byrne, né? Ou então leia O Poder, né, dela. Aí você vai entender aí como ficar rico, né? Tem gente que adora isso aí. Ou então, sabe, aqueles gurus que vêm ensinar, olha, isso, aquilo.
Então tem gente que adora esse tipo de coisa. Viver da alienação. Sou alienado. Né? E eu já sou muito ligado a aspectos como o cantor, né? Raul Seixas dizia: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ter essa metamorfose ambulante. Nem sei se estou cantando certo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, graças a Deus, ao longo da minha vida, eu dei saltos e mais saltos, sabe? Dei reviravoltas na vida de 160 graus. Eu passei por vários estágios e em nenhum momento eu tive medo de me arriscar. E até hoje, na cidade onde eu vivo, eu não tenho medo de me arriscar, mesmo correndo riscos. Ok? Certo? Muito bem. Dito isso, vamos só esclarecer alguns pontinhos aqui, tá? Acho que esse vídeo aqui vai ser o vídeo menor que eu já fiz durante o canal, né? Mas vai ser importante para vocês entenderem algumas coisas aqui. Ok? Então, o que é o pleroma? Pleroma significa plenitude. Isso aí já está bem claro, né? Mas não custa refletir. Não custa repetir e refletir. Pleroma significa plenitude, pleno, plenitude, né? Significa os vórtices galácticos. São todas as variações de uma forma de cálice. Um toro achatado, tá? A toros, você sabe o que é, né? Achatado com um núcleo central, tá? O bojo galáctico e um disco circundante, os braços aspirais da galáxia. O centro de uma galáxia, seu pleroma, é contrabalançado pelo carrossel plano, estrutura e armadura giratória, chamada quenoma. Que é o quenoma? Quenoma é o vazio. Tá? Por isso que existe a palavra quenose. Quenose é esvaziamento. Tá? Então existe o quenoma. Tá? E o quenoma é uma deficiência. Por quê? Tá? É um reino sem forma. Tá vendo? Quenoma é uma deficiência porque é um reino sem forma. Que foi exatamente para onde acabou caindo Sofia. O pleroma é uma plenitude, um potencial infinito, que se derrama no reino da deficiência. Quer dizer, no reino da deficiência se derrama o reino da plenitude. Tá? Do potencial finito. Todas as possibilidades do pleroma estão completas. Todas estão realizadas, evoluídas em seu ser, em seu potencial máximo. Deuses plerômicos, como Sofia, só podem doar-se desinteressadamente, sem afetar o que emana ou se impor às condições que estabelecem no quenoma. A manifestação altruísta dos deuses plerômicos
é o tema-chave da cosmologia sofiânica, isto é, de Sofia. É também o modelo da generosidade humana. O Kenoma, a armadura carrossel de uma galáxia, é o reino do caos, aonde o potencial finito e limitado se desenvolve. É composto por matrizes de matéria elementar escura, tá? Dema, campos atômicos e subatômicos, incluindo elementos orgânicos, grãos ou esporos de vidas, esporos de vida, tá? Os sóis nascem na galáxia, tá? Arma e sistema planetários emergem lá. Em alguns planetas se desenvolve vida orgânica, mas a origem da vida não pode, tá? Ao que parece, estar localizada no planeta onde surge. Então, portanto, a vida não surge naquele planeta, ela vem de outro lugar, tá? O ganhador do prêmio Nobel, Francis Crick, um dos descobridores da estrutura do DNA, argumenta que devido à sua enorme, tá? A sua enorme complexidade, tá? A sua enorme complexidade. Vou subir um pouquinho aqui, tá? A vida na Terra, tá? A vida na Terra deve ter sido semeada, a vida na Terra deve ter sido semeada por algum outro lugar do cosmos, tá? Em algum outro lugar do cosmos. Lynn Margulis, coautora da hipótese de Gaia, também aceita a possibilidade de que formas de vidas microscópicas, tá, possam migrar livremente através do espaço interestelar. O universo é um lugar empoeirado e parte da poeira é resíduo orgânico. Tá? Vou repetir, o universo é um lugar empoeirado e parte da poeira é resíduo orgânico. Essa vida emergente em planetas, tá? Em os braços de carrossel de uma galáxia, se origina no centro da galáxia, tá? Portanto, lá no pleroma, conforme descrito no episódio 3. Ainda não é conhecido pela ciência. Esta teoria será inaceitável enquanto os cientistas não puderem imaginar que o núcleo de uma galáxia seja o vórtice das forças superorgânicas vivas e conscientes. Mas esta é a visão gnóstica dos pleromas, tá? Dos pleromas. Então, eu até preparei aqui uma breve animação aqui, tá? E vou tentar mostrar aqui para vocês, ok? Sendo que, certo? Eu vou aqui começar aqui, tá? Então vocês vejam, o pleroma galáctico começa com um núcleo chamado Uno. Ele é a potência, tá? Ele é a potência, a força, da onde emerge toda a vida.
orgânica, pré-orgânica, moroncial, fractal e material. O Uno é o centro da vida, tá? Mas o Uno resolveu sair de si, primeiro dando o primeiro passo. E o primeiro passo se chamou Ain. Ain na Cabala significa o zero, tá? O zero. Vou pegar aqui, tá? Aqui nós temos aqui um... Eu não pretendo dar estudos cabalísticos, tá? Mas, tá? O Ain é o nada, tá? Diz o escritor. É o zero absoluto. Aquilo que é o imanifestado, tá? Certo? Então, o Ain é o absoluto imanifestado. Espaço abstrato absoluto. Então, é o primeiro absoluto. Ok? Então, esse foi o primeiro passo do Uno. Ele vai dar um segundo passo. Ele vai vir para o Ein Sof. O Ein Sof é chamado do absoluto manifesto, ou o segundo absoluto. É o grande, conforme as visões hinduístas, Parabrahman, espírito absoluto, oceano do espírito universal da vida. Esse é o Ein Sof. Tá? Mas aí ele decidiu dar mais um salto. Ok? Vou voltar porque nós já erramos, tá? Então, vamos lá. Ok? Então, ele deu aí o Ein Sof, tá? E aí vem o Ein Sof Aur, aqui, ó. Ok? E o Ein Sof Aur, ou Aur, mas a palavra é Aur, tá? E não Aur, mas se pronuncia dos dois jeitos. Tá? É o absoluto solar espiritual. É o terceiro absoluto. Que seria já ali, segundo a visão hinduísta, o Brahman, e não o Brahma. O Brahman. Tá? Certo? Então, o Ein Sof, sem limite, tá? Depois, o absoluto, são três absolutos espirituais, diríamos assim. Ok? No entanto, ele não ficou só nisso. Ele resolve, o Uno resolve, após esse aqui, são chamados de dos véus, né, imanifestos, tá? É a trindade imanifesta do Uno, porque está dentro dele, apenas dentro dele, tá? Mas ele resolve, a partir daí, dar um salto. Então ele dá o primeiro passo e gera o nous, a mente, o Pai. O Pai vai ser o centro vital, tá? De tudo. Ok? O Pai tem o primeiro pensamento e gera a enóia, e procede a enóia, tá? Então a enóia,
a mãe vem por processão do pai, enquanto que o pai vem por emanação do Uno. Então, o pai é a emanação do Uno e a mãe é a processão do pai, a enóia, o primeiro pensamento. Ambos dão origem aos autogenes, que são o logos e a gnose. O entendimento, a inteligência e o conhecimento. Tá? Esses quatro, essa tétrade aqui, se chama a tétrade primordial. No entanto, não para aqui. Vocês vão observar que à medida que os aeões, tá? Por exemplo, ele aqui é o pai, ele é chamado de bitos, né? É o propator, tá? Então ele é o centro de tudo, mas aí não vem apenas. Após surgirem os quatro, surgem três forças igualmente, tá? Que são também, diríamos assim, deidades. O absoluto da deidade, o absoluto inqualificável e o absoluto inqualificável. Certo? Esses três aqui, ó, de cor meio alaranjado, tá? À medida que surgem, vão dar origem a outros três. Quais outros três? Deus o último, Deus o absoluto e Deus o supremo. Ok? Prestem atenção nisso. Tá? Então, esses três, e desses três surgem, tá? O consumador do destino, o ser supremo, o majeston, que é um outro ser, e o ser supremo último. Tá? E aqui nós temos o absoluto universal. Então, isso tudo aqui é o pleroma. Tá? Todas essas estrelas são aeões. E no meio delas, claro e evidente, estava a Sofia. E a sua contraparte. Vejam que eles estão sempre de pares. Tá? Eles nunca são aeões só. Eles precisam estar unidos. Tá? Então, esse é o centro galáctico do nosso universo local, aonde está o nosso sistema solar. Ok? Certo? Então, você está entendendo que esse processo de compreensão do que seja o pleroma é importante para você entender por que depois que tudo isso aconteceu aqui, a Sofia acaba caindo no quenoma. Preste bem atenção nisso. E é aí que acontece o processo do surgimento. Ela faz surgir, emanar dela, sem a contraparte, um ser chamado Ial da Baote. Ok? Ial da Baote. E ele cria os arcontes das 7 esferas, ou dos 7 céus, tá? Aonde ele está no sétimo, e cria mais 5 arcontes
das esferas inferiores da Terra. Tá? Aqui, ó. Ok? Então, portanto, você observa que você, tendo esse entendimento, você percebe que tudo que acontece, então, a partir do momento do deslocamento de Sofia para fora do pleroma e caindo no quenoma, tá? Ela gera a partir dali um ser e cria todas as possibilidades, tá? Porque ela gera um impacto, criando substância, do qual o demiurgo chamado Yaldabaoth, tá? Javé, Jeová, Alá, Brahma, é o mesmo ser em Liu, tá? E ele cria alguns seres, Atot, que é similar a Tote, lá do Egito, Armas, que é Hermes, tá? Que vem de Hermes, Kalila, o Hombre, Estafaios, tá? Iabel, Ial, Adonaio, Sabaote, tá? Ou Adonai, Sabaote, Caim, Adonim e Abel, Sabed. Então ele cria Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Tá? Estes são os arcontes do mundo físico. 7 arcontes planetários. Depois ele cria 5 arcontes do abismo, que é o Ebrecene, o Iobel, o Armopiel, o Melqueir Adonem e Belias. Tá? E Belias. Eles têm um domínio sobre o éter, o fogo, o ar, a água e a terra. Esses são os arcontes. Tá? Então, ao todo, ele cria 12 arcontes. Tá? Para governar com ele todo o sistema planetário, aonde está todos esses seres humanos e não humanos. Então vamos parar com essa ideia de que vai vir extraterrestres lá de uma outra galáxia, não sei quantos bilhões de anos-luz da Terra. Isso é um delírio. Esses seres, os Elohim, os Anunnaki, os arcontes, são seres da nossa galáxia e da nossa, tá? E da nossa sistema planetário, do nosso sistema planetário. Sendo que o arconte, o demiurgo, está lá aonde? Já fiz vídeo aqui, lá em Saturno. Ok? Porque a partir da 8ª esfera vem o paraíso, onde está a Sofia. Certo? Correto? Dito isso, meus queridos, eu quero apenas dizer para vocês o seguinte, ó. A gnose é uma ciência que não descarta
análise de outros materiais, como, por exemplo, as tabuletas da Suméria, a própria análise da Bíblia, a própria análise, sabe, de outros documentos. Por quê? Porque a gnose, ela é o conhecimento que desperta o ser humano para sair da onde? Da Matrix, que eu já falei aqui. A Matrix é um sistema cultural, educacional, econômico, político, social, religioso, que é dominado por estes seres que estão aí, tá? Dominando. Ok? Que, portanto, criaram os antropós terrenos segundo a imagem do que eles viram lá no núcleo do Pleroma. Então, existem antropós lá no núcleo galáctico. Ok? E dito isso, eu quero dizer o seguinte. Esse vídeo aqui é para dizer para você, veja cada vídeo, repita se for necessário, se tiver tempo, tá? Anote, tá. Beleza, ok? Analise, reveja. Por quê? Porque às vezes a gente passa batido em alguma coisa e quando a gente revê o vídeo, a gente, puxa vida, olha, eu perdi isso aí. Isso é muito importante. Para você entender a realidade do nosso sistema Terra, da Terra base, você vai ter que entender essa questão dos aspectos gnósticos, que a gente vai continuar apresentando aqui. Tá? A gente vai continuar apresentando aqui. Não vamos deixar de apresentar, porque esse canal é gnóstico. Agora, nós não vamos deixar de falar de assuntos correlacionados à gnose. Tá? Correlacionados. E aqui nós não temos intenção de espiritualizar, esoterizar qualquer pessoa. Eu estou fora de esoterismo, de espiritualismo, de não sei o queísmo, e bibibismo e bebidismo. Por quê? Porque isso tudo acaba criando pessoas muito alienadas. Aqui a gente tem a intenção de estudar para que a gente mostre que os gnósticos viram seres tecnológicos, que usaram tecnologias para criar o sistema solar, tá? E para criar todo o nosso sistema, o nosso universo galáctico, e tá, portanto, com o centro lá na galáxia. Né? Segundo alguns dizem, o que existe no centro da galáxia seria um buraco negro. Né? Tá? Então, até hoje, eles não sabem muito bem o que é buraco negro e nem tampouco buraco branco. E aí, se for buraco negro, que supostamente suga toda a energia e tal, né? Dizem eles. Né? O que se tem, que essas fotos, né, de manuseados por computador, né, é que geralmente lá no centro tem uma luz muito irradiante no centro da galáxia, né? Pelo menos é as imagens que a gente vê. Acredite se quiser, né? Mas quando você olha aqui da Terra para a Via Láctea, né, que é aquele aglomerado ali de estrelas e tudo, você percebe muita coisa. Correto? É. Então, eu peço para você, mais uma vez, se inscreva no canal, toque o sininho, deixe seu like e, olha, compartilhe os vídeos. Quer ajudar? Eu quero ajudar, eu quero ajudar, quero ajudar. Então você pega, escreve assim lá no seu aplicativo bancário, robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Você vai ajudar. Quero comprar quadro,
tá, magnético. Quero comprar a câmera tá em torno de R$ 600, boa para webcam, né? Ela vai ter um foco mais ampliado e tudo mais. Também vou mudar de local aqui, né? Provavelmente vou escolher um ambiente ou vou mudar aqui o cenário e tudo. Então ajuda aí, tá? Ajuda aí que o que depender de mim eu vou continuar estando aqui para falar de esperança, de amor e de possibilidades de ascensão, e não de apocalipse e destruição. Forte abraço e até o próximo vídeo.